E nesse espaço, Cristiano, obrigado pela tua presença mais uma vez. Importante esses assuntos, né, que tu traz aqui, porque, aliás, tu estás muito envolvido na questão eleitoral, teve na questão eleitoral, sim, né? Sim, Silvio. Prazer novamente estar com vocês aqui. Uma grande alegria nesse quadro tão importante para nós, contadores, para os empreendedores. Sim, acabamos de sair de uma eleição, tivemos, assim, atendemos muitas pessoas nas questões de prestações eleitorais, né? A gente notou que a eleição ela foi muito atípica, né? E ela confirmou aquilo que a gente acabou falando ao longo do tempo, né? Que seria uma eleição anormal. Pandemônica. Então, assim, ficou gravado para a nossa história, né? Nessa questão de voto, de votação, e o pessoal com muito receio de votar. Então, mas assim, conseguimos passar. Espero que não tenhamos novamente, mas assim, os nossos colegas contadores estão de parabéns. Foi muito corrido a questão de assessoria para os candidatos. A gente teve muitas mudanças, conforme falamos, né? Mas foi uma eleição que ficou para trás. Né? Agora que eles consigam fazer um ótimo governo, né? A gente deseja que todos os que assim eleitos estão, que façam e representem o povo, né? Porque, na verdade, nós vivemos na cidade, né? Então precisa que haja uma administração que atenda aos reclamos, às necessidades da população e dê uma visão de futuro melhor para... Precisamos ter uma cidade melhor, cada vez melhor. Bom, de qualquer maneira, né, o Cristiano, nós sabemos que uma cidade, um país, uma nação, ela precisa ter empreendedores, aquele com visão empresarial, com visão de desenvolvimento, para que eles possam criar as suas empresas, consolidar as suas empresas e avançar cada vez mais. E, de certa maneira, o empreendedor, alguns deles têm uma dificuldade em dimensionar a questão tributária no Brasil. Como é que se dribla essa questão? Perfeito, Silvio. Então, esse tema é um tema, agora que a gente virando a chave, eleições, ele vem com muita força. Acabando eleições, agora a economia, a gente sente alguns gargalos, algumas travas, e os empreendedores agora estão novamente se reestruturando. Então, assim, qual que é a maior dificuldade, Silvio, que a gente encontra? É que o empreendedor, ele não sabe o custo tributário do seu produto. Ou seja, é desafiador para aquele empreendedor que, por exemplo, venda uma caneca, Silvio, ele saiba precificar essa caneca. Ele vai dizer, não, eu sei precificar, só que se houver um pedido desta caneca para um outro estado, o preço dele já não pode ser o mesmo. Se for essa caneca para um consumidor final, modifica, se for para um imobilizado ou se for para uma outra atividade diversa ou para um outro estado, acaba tornando o preço desconhecido. Então, isso afugenta os nossos empreendedores, causa pânico. A maioria dos empreendedores pequenos e médios, eles não têm como ter um compliance, ter uma equipe fiscal em suas empresas, porque o custo é muito elevado, né, Silvio Vilmar? Então, a gente, assim, coloca sempre a culpa na complexidade do sistema tributário. E eu vou um pouco além, eu digo que talvez o problema do Brasil não seja sequer a carga tributária, porque a carga tributária, o empreendedor, sabendo exatamente quanto deve pagar, ele consegue, né, revender o seu produto, precificar e trabalhar. Agora, com uma carga elevada e uma alta complexidade, acaba que o empreendedor ele tem uma insegurança jurídica, existe um contencioso que ele acaba por não conhecer e logo ali na frente ele acaba esbarrando. Existem muitas críticas aos refis, né, que o governo implanta, só que o refis, muito se diz que o refis, na verdade, é simplesmente uma muleta para o Estado, depois que o Estado quebra a perna do empreendedor. Porque o empreendedor ele não consegue entender, às vezes, a carga tributária, né? E aí eu trago a fala, né, do jurista o Augusto Becker, em que ele diz que a gente vive num manicômio tributário. Hoje, talvez uma pandemia tributária, que seria muito bem alocado, porque a gente hoje tem normas, regras diferenciadas, é um emaranhado muito difícil de ser traduzido, inclusive pelos profissionais, e que estamos à disposição dos empreendedores, mas é muito complicado de que aqueles pequenos consigam ter um serviço, às vezes, de qualidade,
né, como as empresas maiores têm. Então, acaba criando uma insegurança jurídica de que o empreendedor, ele sequer sabe o preço do seu produto. E existem várias reclamações. Nós somos profissionais, a gente escuta do empresariado dizer o seguinte: eu não sei como que o fulano consegue vender com aquele preço. Eu não sei como que o fulano daquele estado vende com aquele preço. Nós, dessa parte contábil e jurídica, nós sabemos o que acontece, né? A gente sabe que empresas cuidam mais, empresas cuidam menos, outros arriscam mais, outros arriscam menos, e o pessoal está sempre analisando e cuidando dessa parte tributária. Enquanto o pequeno, ele não tem tempo para isso. Ele não tem pessoal capacitado para que fique estudando as variações, né, tributárias de estados, né? Agora, recentemente, tivemos uma recente modificação na tributação de ISSQN. Enquanto estava um direcionamento apacentado, que deveria ser uma tributação num determinado local, agora existe uma exceção que se torna em outro local. Então, está se mudando sequer esse paradigma. Isso vai ter que ser trazido, só que os pequenos, eles demoram para ter essa aplicação e a segurança de aplicar essa norma. Então, Silvio e Vilmar, a gente pensa, né, que o empreendedor, ele, num primeiro momento, ele tem que buscar o seu contador, o seu advogado, analisar esse produto em que ele quer entrar no mercado para que ele consiga sobreviver, né? Ele consiga sobreviver nessa pandemia, nesse manicômio tributário que a gente está. Agora, o que nós precisamos no nosso país é a reforma tributária, mas não podemos esperar que a reforma reduza a carga tributária, porque o problema talvez não esteja na carga, e sim na forma, na sistematização, né, na quantificação de tributos e as formas diferenciadas em que são aplicadas. E a complexidade de toda a estrutura, né? Exato. Cristiano, essa complexidade é visível. Eu realmente tenho grande dificuldade de entender, embora tenha formação de técnico de contabilidade, formação jurídica, mas a complexidade é muito grande. E a gente vê, inclusive, que o próprio Estado contribui para aumentar essa complexidade na medida em que as leis não são claras e a gente não consegue identificar o que é mais econômico para a empresa. E sabe-se que, se for bem feito o cálculo, for bem tributado, há economia. Tanto é verdade, Cristiano, que eu tenho visto surgirem escritórios especializados em recuperação tributária. Ou seja, escritório que vai para dentro da empresa, veem as tributações que foram recolhidas, se foram recolhidas de acordo, se foram recolhidas em excesso e entrarem com processo administrativo ou processos judiciais, buscando retorno, buscando regresso desses valores que foram mal pagos, mal no sentido de pagos o que não era devido, né? E essa situação destes escritórios, desses processos administrativos, tem tido êxito? Como é que tu vê que isso aí possa também trazer para o empreendedor, para a empresa, alguma economia? Então, ótima colocação. Porque às vezes, desculpa só antes da resposta, porque a gente tem ainda aquela máxima que recolheu mal, acabou, nunca mais, recolhe 2 vezes. Né? Então, Vilmar, muito bem colocado. Isso, nós sempre orientamos, assim, os nossos clientes a que ele faça uma auditoria, uma revisão tributária nos seus procedimentos, porque, como a gente falou, existem muitas mudanças legislativas e hoje, com a insegurança jurídica, você empreendedor, nós sabemos que você acaba pagando a mais para não querer daqui a pouco se incomodar. Entretanto, essa soma de valores, ela é um impacto muito grande. E, na verdade, assim, o empreendedor ele não tem que pagar nem mais e nem menos, ele tem que pagar o que é correto. E que é justo. Então, a auditoria, ela serve, né, para fazer essa recuperação. Hoje a gente chama, na verdade, assim, de um compliance, né? Então, a gente, na verdade, faz a verificação se está correto. Identificando que não está correto, retroage e verifica se existe possibilidade, se realmente foi recolhido a maior, se faz esses processos administrativos, exatamente, e se aconselha que se peça de volta aquilo que foi pago a maior, porque é justo e o empreendedor ele precisa sobreviver. Então, pós-pandemia, assim, a maioria das empresas está fazendo isso, porque elas acabaram
parando, Vilmar e Silvio. Então, elas estão revisando esses procedimentos. Isso é essencial para o negócio, essencial, porque não vamos tão longe de recuperar, mas ela tem que saber se ela está pagando correto. Onde é que ela está pisando? Porque se a gente pegar um parafuso, Silvio, um parafuso para as questões de PIS/COFINS, ele pode ser utilizado para vender o produto, mas ele pode ser utilizado numa máquina, ou pode ser utilizado num prédio. Então, é muito complicado tu ter esse controle. Só que, se a gente parar para analisar friamente, a empresa está pagando por aquele tributo. Por aquele produto. Então, por que não recuperar? Então, a gente tem que mudar. O nosso sistema tributário ele tem que ser reanalisado, simplificado, melhorado, para que a carga tributária até mesmo possa aumentar para custear o Estado. Entretanto, a gente tem que ter uma forma mais clara. De preferência, reduzir. De preferência, reduzir. A gente sabe que o custo do Estado ele é muito pesado, né? Por isso que precisa da reforma administrativa. A reforma também. Administrativa, previdenciária e todas as outras, né? Cristiano, obrigado pela tua presença, grandes esclarecimentos, né, Vilmar? Ótimo. E não só grandes esclarecimentos, mas aqueles que são importantes para você, empresário, aquele que já está no mercado e aquele que está pensando em ir para o mercado. Obrigado, Cristiano. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade.